Boa tarde, Rio Grande do Sul. Estamos reunidos hoje na cidade de Guaporé para um ato que irá compor um importante capítulo na história do Rio Grande do Sul. A Carta de Princípios do MTG, documento pétreo que norteia e dá sustentação à conduta e à ordem de todos os tradicionalistas, nos diz no artigo de número 1, auxiliar o Estado na solução de seus problemas fundamentais e na conquista do bem coletivo. O movimento tradicionalista gaúcho, engajado na campanha de combate à corrupção. Desde o mês de setembro do ano de 2011, quando o movimento tradicionalista gaúcho do Estado do Rio Grande do Sul firmou o convênio junto ao Ministério Público Federal, engajando-se de forma oficial na campanha de combate à corrupção. Todas as ações desenvolvidas pelas entidades tradicionalistas em nosso Estado e também fora dele, na preservação de nossos valores, ganharam uma importância ainda maior, pois passaram a ter o reconhecimento oficial por um trabalho que se realiza desde que o tradicionalismo gaúcho organizado existe. No ano em que nossa Carta de Princípios completa 50 anos e permanece completamente atualizada, é importante tal reconhecimento, pois já em 1961, quando de sua elaboração e aprovação no Congresso Tradicionalista em Taquara, seu primeiro artigo já salientava que as entidades tradicionalistas devem auxiliar o Estado na solução de seus problemas e na conquista do bem coletivo. E a corrupção é um dos piores males que afeta a nossa sociedade em tempos atuais, e impede o desenvolvimento econômico e social de nosso país, e em consequência, uma injusta distribuição de renda, especialmente aos menos favorecidos, além de tantos outros malefícios causados à nossa nação. Quando os centros de tradições gaúchas, através de suas patronagens, em suas atividades de rotina procuram orientar, demonstrar e salientar a importância de termos sempre em nossas vidas um comportamento correto, adequado e digno de cidadãos comprometidos com a sociedade e o Estado, e, portanto, com seus atos dando exemplos saudáveis e positivos, principalmente as crianças, estão cumprindo exemplarmente sua função social, razão maior de sua existência. O movimento tradicionalista gaúcho, espalhado pelo Brasil e pelo mundo, tem a exata dimensão de sua importância como instituição, pelo papel que desempenha em busca da preservação e manutenção dos valores éticos, morais e humanos, e que a sociedade contemporânea exige de seus cidadãos, o que levou as nações que optaram por esse caminho serem hoje as mais desenvolvidas social, cultural e economicamente no mundo. Baseado em conceitos modernos de relacionamentos, pois vivemos na era digital e perfeitamente integrados a uma sociedade cada vez mais exigente, onde novas tecnologias surgem a cada dia, novos produtos e serviços nos proporcionam uma vida melhor. E em meio a tudo isso, o ser humano quer mesmo é ser feliz e dividir essa felicidade com o seu semelhante. É que o movimento tradicionalista gaúcho continua identificado e inserido à sociedade moderna e está preparado para dar a sua colaboração aos grandes desafios da atualidade, principalmente quando se trata da preservação de valores que são fundamentais e caros à sociedade do Rio Grande do Sul, especialmente à sociedade tradicionalista. Esta foi a manifestação do vice-presidente de eventos do MTG, senhor Gelson Miola, autor da proposição número 59 do Congresso Tradicionalista, com o tema quinquenal para ser abordado pelos CTGs e entidades tradicionalistas nos próximos 5 anos. Vivemos em tempos que presenciamos diariamente através dos meios de comunicação de que homens e mulheres se valem de seus cargos, status ou de facilidades para corromper os valores da ética e da boa conduta e se favorecerem em benefício próprio. O movimento tradicionalista gaúcho se engaja à campanha do Ministério Público para o combate à corrupção e, quem sabe assim, darmos início a uma nova sociedade, onde o bem e os valores éticos e morais prevaleçam e todas as ações se voltem em favor do bem coletivo. Dando início a essa solenidade, vamos anunciar e nominar todas as autoridades que compõem o nosso palanque oficial. Senhor Erival Bertolini, presidente do MTG do Rio Grande do Sul. Antônio Carlos Spiller, prefeito de Guaporé.
Senhor Rodi Pedro Borghetti, representando o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio Grande do Sul. Senhor Flávio Marcolini, representando o presidente da CBTG. Dr. César Luiz de Araújo Fatiola, promotor, assessor da Procuradoria-Geral, representada neste momento, e coordenador estadual da campanha Laçando a Corrupção. Prendas e peões estaduais, regionais e de entidade, membros do Conselho Diretor, conselheiros beneméritos e honorários, conselheiros e coordenadores regionais. Numa posição de respeito e civismo, convidamos a todos para cantarem o hino nacional, com letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. Nos diz o artigo de número 29 da Carta de Princípios, buscar a conquista de um estágio de força social que lhe dê ressonância nos poderes públicos e nas classes rio-grandenses, para atuar real, poderosa e eficientemente no levantamento dos padrões morais de vida do nosso Estado,
rumando fortalecido para o campo e o homem rural, suas raízes primordiais, cumprindo assim sua alta destinação histórica em nossa pátria. Ô de casa! Ô de casa! Venho vindo de longe e muito tenho que andar. Por isso peço ao patrão um lugar para posar. Chegue seu moço e apeie, puxe o pingo pro galpão. Neste rancho de gaúcho tem pousada e chimarrão. Ô de casa, ô de casa, quanta alegria se sente quando alguém nos recebe. Ô de casa, ô de casa. E no dia seguinte a jornada prossegue. Mas quando se dá um de casa na estância do bem-querer, e só o eco responde, fazendo a gente sofrer, sem rumo, quase cansado, cê sai sem ter direção. É o de casa mais triste na estrada da ilusão. O de casa, o de casa, só o eco responde, fazendo a gente penar. O de casa, o de casa. E nessa estrada da vida a gente tem que pousar. Na estância lá de São Pedro, de joelho e chapéu na mão, vou dar o último de casa com respeito e devoção. Peço ao patrão do céu que de mim tenha piedade, me arranje qualquer cantinho no rancho da eternidade. Oh, de casa, oh, de casa, peço ao patrão do céu um cantinho pra mim. Oh, de casa, oh, de casa, e essa tropiada da vida um dia chega a seu fim. Ó de casa. O gaúcho tem como característica a hospitalidade, a facilidade de receber. Engajados no espírito de receptividade, que tomamos a liberdade de passar por todas as querências do nosso querido estado do Rio Grande do Sul e entrar nas casas que preservam o tradicionalismo na sua essência, cultuando valores, orientando seus filhos para o bem, para que se juntem ao Ministério Público e sigamos juntos esta caminhada para laçar a corrupção. Tradição é cultura, que passa de geração para geração. E o movimento tradicionalista gaúcho tem como valores que tem como base a principal sustentação, a família. São nossas crianças e jovens que convivem conosco nos CTGs, que impulsionam a cada dia a trabalhar e zelar pela nobreza da honestidade, da verdade e da ética. E é dentro
dos CTGs, onde as famílias tradicionalistas se encontram, comprovamos o convívio harmônico entre todas as gerações. No sentimento de não estarmos pacíficos com a corrupção, convidamos prendas e peões regionais a aproximarem-se do palanque. Enquanto o hino tradicionalista faz o acompanhamento, vamos fazer a entrega do material de divulgação da campanha Combatendo a Corrupção. Eu agradeço a Salamanca do Jarau por me ensinar o que aprendeu do velho Blau. Com alma forte e sereno coração, achei meu rumo pra sair da escuridão. E uma luz que se tornou fogo de chão, sorvi a luz do ritual do chimarrão. Esse material pode ser distribuído a todas as pessoas que estão aqui à praça, por gentileza. Felicidade e descobri que é a cordialidade que nos conduz à real felicidade. Avante, cavaleiro em frente, veterano peão, lado a lado, prenda e prendinha, todos juntos. Convidamos agora as prendas estaduais, que esse material que está na mesa à minha esquerda aqui, faça a entrega também ao pessoal. E convidamos o nosso peão Murilo novamente. Pai, vim conhecer tua morada, me renovar na tua proteção. Vim seguindo teus passos pela estrada, com a alma no olhar, chapéu na mão. Meu sangue tem o sangue dos caudilhos, meu mundo foi o lombo de um cavalo. Mas esse mundo novo é dos meus filhos, e sendo pai bem sabe do que falo. O homem por ser livre criou asas e fez da liberdade uma prisão. Tá tudo errado, pai, caiu a casa, por isso eu vim te abrir meu coração. Me ajuda, pai, quero criar meus filhos do jeito que meu pai criou a mim. Me ensina a vencer tantos empecilhos e acreditar no certo até o fim. Que a força da verdade ainda vale do jeito que valia lá de onde eu vim. Pois temo que meu filho um dia fale: verdades mudam, pai, não é assim. Tentei falar do amor e do respeito, do tempo que se amava uma vez só. Disseram que revisse meus conceitos, pois tudo que está velho vira pó. Vejo meninas moças se vendendo, já cega pelo brilho dos anéis. Casamentos de amigos se perdendo, jogados pelos ralos dos motéis. Não deixa, pai, que caiam os pilares, os poucos que ainda estão de pé. Lá fora a droga ronda nossos lares, e eu vim aqui pra não perder a fé. Me ajuda, pai, quero criar meus filhos do jeito que meu pai criou a mim. Me ensina a vencer tantos empecilhos e acreditar no certo até o fim. Que a força da verdade ainda vale do jeito que valia lá de onde eu vim. Pois temo que meu filho um dia fale: verdades mudam, pai, não é assim.
Neste instante, o presidente do movimento tradicionalista, Erival Bertolini, juntamente com o promotor César Luiz de Araújo Faccioli, recebem o material das mãos dos jovens que representam toda a juventude gaúcha. Também comunicamos a todos que o senhor João Luiz Bart Rangel é o representante do MTG junto a todos os CTGs e regiões tradicionalistas no desenvolvimento do tema quinquenal. E com este ato solene está lançada a campanha Laçando a Corrupção, que em todos os estados brasileiros se unam os gaúchos de todas as querências para dizer não à corrupção. Primeiramente, nosso boa tarde a todos. Quero cumprimentar o nosso palanque oficial, que nós já tivemos o privilégio de hoje de manhã nos referir, fazer uma referência especial ao promotor César Faccioli, que nesse momento representa a lei e a justiça do nosso Rio Grande do Sul, que sela, juntamente com o movimento tradicionalista gaúcho, essa importante e nobre parceria. Dizer ao prefeito que mais uma vez Guaporé está fazendo história, meu prefeito. Mais uma vez nessa praça central, onde tanto se fez cultura, onde tanto se fez gauchismo, onde as famílias aqui podem relaxar, conviver com seus filhos, com seus amigos. Aqui se faz uma partida contra a corrupção. Falar em nome da minha 11ª, que compõe 26 municípios e 54 entidades, já é de uma responsabilidade bastante grande. Imagine meu promotor falar em nome do nosso Rio Grande do Sul, que ele todo está em Guaporé hoje. Falar em nome das 30 regiões, dos nossos nobres colegas e colegas coordenadores e coordenadoras. Dizer da satisfação desse momento, que o movimento tradicionalista gaúcho, como foi relatado na Carta de Princípios, mais uma vez levanta a bandeira e cumpre com seus objetivos. Queria apenas fazer duas referências. Que quando se fala em corrupção, sempre se aponta primeiramente para os políticos. E eu tenho certeza que é de conhecimento do nobre César Faccioli os dados que os políticos brasileiros, os que são gaúchos, são muito menos corruptos. E esse ímpeto dos políticos, isso é cravado e é sangue e veia, adrenalina e energia do movimento tradicionalista gaúcho, que forjou esses líderes políticos para que ele pudesse ter os valores, para que pudesse cuidar da sociedade. Esse é o índice que realmente nos alegra no nosso presidente, com certeza absoluta. Ter nossos políticos, os mais relevados são do nosso Rio Grande do Sul. E pode ter certeza, César, que a parte do movimento será cumprida. Porque enquanto nós trabalharmos com essa juventude, com essas crianças, com essas prendas, com esses peões, que a eles nós devemos ensinar que a corrupção não bate na casa dos gaúchos. Fazer deles os grandes comandantes de amanhã. Fazer deles os nossos líderes sem vício. Fazer deles líderes que possam lidar com dinheiro, mas acima de tudo, não possam corromper sonhos, não possam interromper vidas. Que a nossa sociedade gaúcha sirva de exemplo para o nosso Brasil, que mais uma vez o Rio Grande do Sul seja porta-voz de uma palavra que realmente bate forte no ouvido, no ô de casa dessa música dos Bertus, que vai bater no rancho de todos os gaúchos e todos os brasileiros. Parabéns, Guaporé, mais uma vez fica na história. Obrigado. Para o seu pronunciamento, o conselheiro Omiro Bastos, representando os demais membros do Conselho Diretor. Meus amados irmãos tradicionalistas, nosso abraço, nosso carinho, a saudação especial para as autoridades já nominadas e dizer que a responsabilidade de falar pelos meus irmãos conselheiros é muito grande, evidentemente, e dentro da minha humildade vou tentar representá-los da melhor maneira possível, dizendo que esse tipo de campanha, há alguns anos atrás, nunca poderia se imaginar que a gente tivesse que fazer uma campanha para tirar um câncer que está corroendo um país e destruindo uma população. Eu trago aqui um livro onde diz
uma carta de José Garibaldi, um dos nossos heróis, que após ter ido embora para sua terra na Itália, ele escreveu ao amigo Dr. Almeida, em certos momentos ele dizendo que quando pensa no Rio Grande, no acolhimento, nas famílias, onde foi considerado filho, ele lembra dos valorosos concidadãos. E esse passado de minha vida se imprime em minha memória como uma sobrenatural de mágico, verdadeiro e romântico. Combater dignamente pela causa sagrada das nações é importante. E mais embaixo ele diz assim: onde estão agora esses valorosos, belicosos filhos do continente, tão majestosamente terríveis nos combates? Onde está Bento Gonçalves, Neto, Canabarro, Teixeira e tantos valorosos que eu não me lembro? É pensando nesses heróis que se dispuseram a ceder o seu sangue por uma causa, nós hoje iniciamos aqui uma causa. Em certa feita, eu fui até o estado do Mato Grosso numa festa parecida com esta. Estavam presentes diversos senadores e deputados, e eu observei que muitas pessoas diziam: não, ali estão os homens, não dá para chegar, eu tenho medo. E em certo momento me passaram o microfone a fim de que pudesse fazer uma manifestação, e eu disse: senhores senadores, senhores deputados, e o governador estava lá, eu não tenho medo dos senhores, eu tenho medo da caneta dos senhores, porque esta bendita ou maldita caneta é que vai fazer algumas coisas para mim cumprir. E muitas vezes eu não sou de acordo desta lei. Então eu tenho medo da caneta dos senhores. Outro dia, assistindo à televisão, eu vejo uma reportagem de uma criança trabalhando e dizendo que estava doendo as costinhas porque ele era pequeno e estava trabalhando. E eu vi muitas críticas por causa disso. Eu pergunto: quem de nós aqui dos mais velhos que não trabalhou? E criaram então o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi mal entendido, e aí começou a todas as desmoralizações que a gente conhece. Foi desmoralizada a polícia, que não tem mais poder, até o poder judiciário também enfraqueceu, e principalmente a família se desestruturou, a família não tem poder. Os pais tiveram que quase que abandonar os filhos, porque não tem poder de colocar os verdadeiros valores nas crianças. As crianças ficaram ociosas, e as crianças crescem, e essas crianças que amanhã vão estar em certos poderes. E quando disseram que a criança estava com dor nas costas, eu pensei: é muito melhor estar com dor nas costas de trabalho do que estar com a dor nas costas de um tiro, uma bala de borracha da polícia, ou então a bala verdadeira de um co-irmão das drogas. Aí sim os pais e as mães vão chorar, e é o que está acontecendo hoje em dia. Só que ligamos a televisão, o que vemos? Desapareceu tanto, não aparece nunca mais. Aquele que fez desaparecer é colocado para um lado, pobrezinho, e nós assistimos a isso tudo pacientemente. Há uma iluminação dos anjos, nós damos as mãos agora, digníssimo promotor. Graças a Deus que nós vamos poder lutar juntos. E quando falamos em lutar juntos, eu digo todos. Cada um de nós tem a sua responsabilidade. Por quê? Porque se for R$1.000 e vocês tirarem um centavinho, ele não é mais R$1.000. O que significa que toda família tradicionalista deve dar o seu ponto de apoio. E depois sim,
com essa nossa juventude trabalhando e nós dando apoio, nós podemos dizer assim: quem passou pela vida em brandas nuvens, em simples calmo o espectro adormeceu, não foi homem, foi qualquer coisa, só passou pela vida, não viveu. Muito obrigado. Eu saúdo o Dr. César Fortioli, que é o representante do Ministério Público neste ato, e representa a Sua Excelência, o presidente do Ministério Público. E saúdo o Bertolini. E em nome dele, desses dois, eu quero saudar a todos os presentes, para não ser repetitivo na minha saudação. Eu acho que nós estamos vivendo um momento singular da história de Guaporé. E eu falo de Guaporé porque aqui é a minha aldeia. Aqui é que eu me encontro, aqui é que eu vivo e aqui é que eu vejo crescer a sociedade, crescer os homens. Nós estamos sendo alvo de tantas atenções, de tantos atos que serão inesquecíveis para a nossa história, que eu fico até me beliscando para saber se é verdade. Porque este ato que hoje está sendo aqui realizado é da mais alta significação. A citação de Giuseppe Garibaldi, que foi feita há pouco, se ele estivesse aqui na minha cidade, que a minha cidade é de origem italiana, ele diria assim: a corrupção é come rampeghina e vien su e non dá para copar-lhe. Isso seria o que o italiano gaúcho, o ítalo gaúcho diria numa situação dessa. A rampeghina é vista aqui como a mais atroz de todas as ervas daninhas que podemos ter em nosso meio, principalmente no meio agrícola. E isto é a corrupção. Eu acho que a corrupção, ela sempre existiu, desde os mais longínquos anos, mas agora ela está atingindo uma proporção que a sociedade tem que se levantar. Os homens de bem devem dar um basta, porque está na hora de acordarmos para esta realidade. Hoje nós estamos aqui nessa praça, onde nós temos aqui gente que consegue, que sabe viver em família, mas isso não é, ele está sendo quase uma exceção no meio da sociedade em que nós vivemos. Isto é que nós devemos nos aperceber. E por esta razão é que eu vejo neste ato contra a corrupção, eu vejo da mais alta importância e significação. E queira Deus que nos ilumine, porque todos nós temos a nossa religião, todos nós somos tementes a Deus, e nós temos que pedir a Ele para que Ele nos ajude, que nos dê forças para combater. Porque não é mais o pequeno, aquele cara que está na base da pirâmide, que está praticando a corrupção. A corrupção hoje ela vem de cima para baixo. E esse de cima para baixo é muito mais difícil para ser combatido. Queira Deus que neste momento nós estamos aqui bem próximos da nossa igreja matriz de Santo Antônio. E do outro lado, a prefeitura municipal. É o poder temporal dos homens, que nós estamos hoje assinando esse ato, e o poder espiritual divino, que deve nos orientar e que deve nos iluminar neste ato. Nós temos a certeza que hoje este ato, a significação dele não para aqui nesta praça. Ele se inicia em praça pública, como público são todos os atos em que a sociedade quer. A sociedade quer a depuração, ela quer que seja feita uma limpeza nesse nosso país. E ela será feita através de quem? Através de nós, através da nossa força, da união que nós podemos ter, daquilo que nós podemos ensinar aos nossos filhos, porque eles é que irão pôr em prática e ver um Brasil que nós desejaríamos ter visto há muitos anos, que ainda falta muito para chegar
ao seu pedestal. Muito obrigado a vocês. Obrigado ao Dr. Fortioli Boestiato. Obrigado ao Bertolini e todos vocês que estão aqui neste momento. Eu quero agradecer em nome da comunidade guaporense e dizer que nesta luta nós nos engajamos. E quando vierem as assinaturas desse ato, os atos formais desse ato, eu quero ser o primeiro, em nome da comunidade guaporense, a fazer esta assinatura, porque esta representa muito para todo o povo brasileiro. Obrigado. Para o seu pronunciamento, o presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho, senhor Erival Bertolini. Autoridades que compõem esta solenidade. Ludi Pedro Borghetti, representando nesse ato o senhor governador do estado. Meu companheiro e amigo Olmiro Pereira Bastos, representando os conselheiros deste movimento. Caro Gabana, coordenador da 11ª Região Tradicionalista. Senhor Prefeito Municipal, ilustre promotor César Luiz Facioli, meus caros companheiros, amigos, coordenadores, conselheiros, prendas e peões do meu Rio Grande. Esse é um momento realmente, meu caro prefeito, que deve ficar na história. Nós estamos aqui lançando a campanha Laçando a Corrupção, algo que corrói a nossa sociedade e parece que a gente se sente impotente para tomar decisões e saber como se vê livre. A cultura pode resolver essa questão. Nosso coordenador da campanha no Rio Grande do Sul, César Luiz Facioli, a cultura pode resolver. Nós somos do Movimento Tradicionalista Gaúcho. Somos homens simples e uns falquejado a facão, outros falquejado a machado, outros a machadinha, e muito poucos falquejado em bancos escolares de alto nível, uma grande maioria naquelas escolinhas lá do interior, que nós aprendemos a escrever o nome e fazer alguns cálculos e um ditado de não muitas linhas. Mas lá, trabalhando na enxada desde os 6 anos, trabalhando na capinadeira, conduzindo o cavalo que o finado pai envergava o milho, socando arroz nos dias de chuva, ou fazendo serão para descascar milho, para arrumar a moagem do milho novo para fazer a polenta, para comer ou com peixe frito, ou com leite, ou com caldo de galinha, com molho de galinha, feito por nós. E lá, nesta simplicidade de pé descalço, que às vezes nós tinha que levantar as reses que estavam deitadas para quando íamos recolher as vacas, para botar os pés no lugar aonde eles estavam deitados para desencarangar os dedos, ou até pisando no esterco fresco, novinho, que estava quente para desencarangar os dedos. Falando isso, as pessoas de hoje não entendem, mas nós que estávamos lá sabemos bem o que é isso. E quando não obedecíamos, eles tinham uma forma que o Borges, mais tarde ou mais cedo, ou num determinado período, ele também sabia como é que fazia. Mas lá, nós aprendemos a ter vergonha na cara. Lá nós aprendemos a respeitar as normas, as leis e os mais velhos, e tirar o chapéu na frente dos eventos importantes, das autoridades, tirar o chapéu
ao sentar à mesa, que hoje parece que é bonito comprar um chapéu novo para sentar na mesa para almoçar, como eu já tenho visto alguns até tirarem o sapato em restaurante para aliviar os pés que vêm de viagem e colocam numa cadeira do lado da mesa, próximo ao nariz de quem está almoçando na outra mesa. A educação, parece que lá naquela época nós aprendemos umas coisas, doutor Fascioli, e isso vem servindo de base, e nós repassamos para os nossos, está sendo repassado para os nossos filhos, para os nossos netos, nossos bisnetos e por aí afora. E esse movimento que aí está, os senhores não têm visto e nunca irão de ver um homem de bombacha ou uma mulher de vestido de prenda sendo perseguida pela polícia, traficando ou consumindo, corrompendo ou sendo corrompida. Me parece que, graças a Deus, essa imagem ainda nós não vimos. A nossa carta de princípio nos dá a direção aonde nós devemos seguir. E nós não temos o direito de desmanchar, de manchar aquilo que os nossos antepassados nos deixaram. Veio de muito boa hora esse convênio, esse projeto do Ministério Público, em que o movimento tradicionalista gaúcho faz essa parceria. Agradeço ao doutor Fascioli por ser o coordenador da campanha no Rio Grande do Sul e ter nos procurado, e nós acatamos o seu projeto, o projeto do Ministério Público a nível nacional, e passamos pelo nosso Congresso, e nós vamos fazer, durante 5 anos, trabalhar as crianças para que não caiam para esse lado aí, nem para droga e nem para corrupção. Esse é o nosso trabalho quanto movimento tradicionalista gaúcho. Nós também fomos procurados pelo Ministério Público, que é responsável pelo cumprimento de leis, tendo em vista terem percebido a dificuldade que nós temos, e nós, na ausência de poder de autoridade, poder cancelar rodeio que não está obedecendo a lei, nem a federal e nem a estadual, e muito menos preservando os valores do movimento tradicionalista gaúcho. O Ministério Público, através do Dr. Fascioli, nos procurou e nos ofereceu apoio para que nós fizéssemos juntos um convênio para que os rodeios do Rio Grande fossem cumpridos tanto leis quanto segurança, quanto seguro, enfim, todas as normas, mas que fosse os valores, o patrimônio cultural também preservado nesses eventos, porque percebemos que há muito desrespeito ainda nessa área. Então, agora, depois de sairmos daqui, vamos assinar esse convênio com o Ministério Público e teremos 90 dias para colocar nossas canchas, adequar nossas canchas às que ainda não estão adequadas. E depois de 90 dias, cumprir rigorosamente, e aqueles especuladores que estão fazendo rodeio utilizando o nome do movimento tradicionalista gaúcho para buscar recurso para botar no seu bolso, e muitas vezes, doutor, arrumando padrinhos por aí e indo buscar até recurso público em nome da cultura do Rio Grande, que lá de cultura não tem nada, para botar dinheiro no seu bolso. Nós vamos ter condições de coibir essas ações. Mas tem uma coisa, doutor Fascioli, que nos preocupa sobremaneira. E esse momento, eu falo aqui, e agora quebra-se o vidro dos olhos, agora as emoções que tomem conta,
Não tem outro jeito mesmo. É fazer um apelo e ver na sua pessoa aqui representando o Ministério Público, para nós ir buscar uma solução. Nós temos hoje, no Rio Grande, em torno de 13 a 15 mil jovens se preparando para o Enarte, que acontece a sua final lá no mês de novembro em Santa Cruz. E estamos sendo impedidos, dificultados por uma lei, e que nós respeitamos e assinamos um convênio que não queremos corrupção. Mas como a lei cabe interpretação, aqui viemos com muita humildade pedir à Procuradoria, ao Ministério Público, enfim, os setores competentes, para que nos auxiliem nesse sentido, para que aquelas prefeituras, que são 4 prefeituras, Bento Gonçalves, Portão, Santa Vitória do Palmar, Santiago, e esta prefeitura, que esse evento também não pôde, a prefeitura, depois de aprovado o projeto, não pôde disponibilizar os recursos para este evento. Se esse movimento tem esta cara e esta imagem, é porque acontecem as convenções onde nós fizemos regulamentos e aonde nós aprendemos a cumprir os regulamentos, e por isso o nosso movimento é um movimento diferenciado. Então eu faço um ao senhor doutor Fascioli, que leve ao doutor Eduardo de Lima Veiga, e ele com a sua habilidade, não é ele que disponibiliza, mas ele com a sua habilidade, e eu gostaria de lhe passar as mãos, e depois, se nós, para nós dar conhecimento, até devolvemos para o protocolo, para que o protocolo possa ler o que nós estamos encaminhando, e pedindo que seja concedida, dentro do que a lei faculta, para que esses municípios possam fazer. Doutor Fascioli, se nós não tivermos as interregionais, e nós não temos dinheiro para fazer, está à beira de não acontecer as interregionais. Se não acontecer as interregionais, não tem como fazer a final. E nós temos 12 a 15 mil jovens hoje diretamente envolvidos no Enarte. Mas nós temos igual número de jovens que são da categoria juvenil, que ainda não vão para o Enarte, e que estão interminantemente lutando, se preparando para chegar à idade para ir para o Enarte. Mas tem igual ou superior número de mirins que se espelham neste, para trabalhar, se prepararem. Esses jovens trabalham durante o dia, estudam à noite e ensaiam de madrugada para poder preservar a cultura do nosso estado. Eu faço um apelo aqui emocionado, em nome de 1.680 entidades e mais de 190 mil com cartões tradicionalistas, para que possam os senhores ver a forma de liberar esses municípios para poderem nos ajudar, doutor Fascioli. Eu tenho convicção que a importância do nosso movimento, que faz 45% do turismo interno do Rio Grande do Sul, que nós não precisamos de policiamento nos nossos eventos, que nós não damos problema nenhum, pelo contrário, auxiliamos o Estado na solução dos seus problemas. Vai as autoridades competentes reconhecer a necessidade de acontecer essas interregionais e acharem uma forma de nos apoiar nesse sentido. Lhe passo as mãos oficialmente essa solicitação do Rio Grande do Sul, do movimento tradicionalista, e eu gostaria de depois passar para o protocolo para eles fazerem a leitura depois do seu pronunciamento. Convidamos então nesse momento Dr. César Luiz Fascioli para que faça o seu pronunciamento. Boa tarde a todos e a todas. Minha saudação especial ao senhor prefeito
que nos recebe dessa forma tão fidalga, tão acolhedora. Seu Borghetti, em nome de quem cumprimento o nosso governador e o próprio governo do Estado, na pessoa do seu Bertolini, que já há algum tempo deixou de ser apenas uma referência, passou a ser um amigo. Na sua pessoa quero saudar todos os representantes do MTG, conselheiros, delegados, patrões, prendas, enfim, todos os integrantes, as pessoas envolvidas de uma forma ou de outra com esse movimento. Saúdo as demais autoridades, as demais pessoas presentes, comunidade de Guaporé. Bom, eu quero dizer assim, para começar, e prometo ser bem rápido, prefeito, o que reconheço para um promotor de justiça, ser rápido é mais ou menos como pedir para o Celso Roth não se defender, mas eu vou tentar. Eu quero dizer, preliminarmente, que, na verdade, o texto, de certa forma, eu tinha elaborado e pensado em dizer a todos os senhores e senhoras, me foi literalmente roubado pelos brilhantes oradores que me antecederam. Tá? Então eu não vou repisar aquilo que corretamente e, repito, brilhantemente já foi dito. Eu quero só fazer rápidas referências. Primeiro, marcando esse ato que eu não, confesso, não esperava, prefeito, tivesse a dimensão que ele tem. Né? Eu estou positivamente surpreso, né? Emocionado mesmo. E isso é importante para que esse ato tenha prosseguimento, que ele tenha esse tamanho, que ele tenha essa importância, que ele tenha essa densidade humana absolutamente qualificada pela presença de crianças e adolescentes. E por que é qualificada pela presença de crianças e adolescentes? Bom, essa campanha é uma campanha nacional do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, de todos os MPs do Brasil. Eu sou o coordenador no Rio Grande do Sul, né? E dos primeiros movimentos que fiz foi buscar essa parceria, esse diálogo com o MTG, na pessoa do seu Bertolini. Recebi as portas abertas, nós estamos marchando dessa forma, firme, né? Para que realmente consigamos construir um movimento que nasce a partir do Rio Grande do Sul, que ressurge a partir do Rio Grande do Sul, que tem um marco histórico, prefeito, nessa tarde, histórico, prefeito. Essa campanha que iniciou-se, repito, em nível nacional, cujo nome original, nacionalmente, é uma pergunta: o que você tem a ver com a corrupção? Essa pergunta propõe uma reflexão, propõe que todos nós pensemos juntos, e isso foi dito por um dos oradores que me antecedeu. Nós, historicamente no Brasil, e o Brasil é, infelizmente, um bom retrato dessa máxima, nós temos o péssimo, equivocado e ineficiente cacoete de projetar nos outros, no mundo da política, quem sabe lá no mundo de Brasília, né, projetar lá a causa e toda a dimensão da corrupção. Corrupção que sabemos todos nós, a gente não precisa dizer, que segundo os dados mais otimistas, digamos assim, para o lado de quem é honesto, teria desviado no ano passado, segundo levantamentos oficiais, algo que passa um pouquinho mais de 70 bilhões. 70 bilhões. Bom, que todos sabemos que a corrupção é hoje a saúva que, de certa forma, aniquila a lavoura ética do Brasil, ninguém tem dúvida. Essa saúva que aniquila a estrutura do Estado e que aniquila valores. Pois bem, isso todos sabemos. Em relação a isso não há qualquer controvérsia nem debate. Mas essa postura histórica do brasileiro de passivamente ficar olhando na televisão, quem sabe na hora do Jornal Nacional, e vendo as notícias de desvios, de licitações viciadas, enfim, isso historicamente nos colocou numa situação de descompromisso com o que está acontecendo. A pergunta, que é o título original da campanha, o que você tem a ver com a corrupção, ela provoca essa clara, objetiva e necessária reflexão. Será que nós, cada um de nós, pessoas honestas, homens e mulheres honestos, bem informados, nós não temos nada a ver com a corrupção que granjeia no Brasil? E a resposta que a campanha tenta induzir agora, com a fundamental parceria do MTG, é que sim, todos nós, mesmo o mais honesto dos brasileiros,
o mais puro, ético e moral brasileiro, essa pessoa, de alguma forma, tem relação com a corrupção. Ela, pelo menos, é vítima da corrupção e, de alguma forma, por omissão, ela alimenta essa cadeia da corrupção. Concluindo, e não querendo abusar da paciência dos amigos e das amigas, todos nós temos alguma coisa a ver com a corrupção. Uma outra reflexão necessária, que é o eixo dessa campanha, que agora é uma campanha do MTG também, é que, na verdade, nós, que já temos uma certa idade, né? Eu e o seu Bertolino, que somos menos jovens do que a maioria de vocês, nós, eticamente, no aspecto de valores familiares, de educação, todos nós já estamos formados. E muitos de nós, quem sabe, deformados no aspecto ético. Não vai ser nenhuma campanha, não vai ser nenhum belo discurso, por melhor que seja o orador, não vai ser nenhuma pajada do Jaime Caetano Brau que vai tornar alguém desonesto honesto. Conclusão, nós temos que investir na juventude, na criança, no adolescente, que vão, com a nossa ajuda, com o nosso trabalho, com o nosso induzimento, produzir novas gerações que, ao contrário da nossa, sejam mais proativos, sejam mais denunciadores, sejam mais intolerantes com a corrupção. Novas gerações que, por exemplo, não achem que pirataria e sonegação está certo. Novas gerações que acham que não tem que responder com educação para o pai, para o avô, para o vizinho mais velho. Bom, essas são as duas reflexões básicas que fizeram nascer a campanha, que em nível brasileiro se chama O que você tem a ver com a corrupção, e em nível de Rio Grande do Sul, por força desse termo de cooperação, desse convênio, recebeu o nome de Laçando a Corrupção. E aí, eu já encaminhando a conclusão, eu quero fazer uma pequena confissão aqui, nem o seu Bertolini sabe. Como é que eu cheguei até o MTG quando assumi a coordenação dessa campanha? Eu estava, por acaso, e eu acredito, assim, olhando para essa igreja, que o acaso não existe. Nós somos objeto de alguma coisa e o acaso é um instrumento para que consigamos levar à frente as boas lutas. Bom, eu estava na internet procurando um texto para incluir numa palestra minha, que era um texto do Jaime Caetano Brau, por isso que eu me lembrei dele. E por erro meu, não sei porquê, a página que foi aberta para mim era de um texto do Barbosa Lessa, seu Borghetti. Veja, é uma cadeia de boas coincidências. Dessa página do Barbosa Lessa, eu tentando sair da página, eu caí em outra página que não sei por que cargas d'água, talvez quem mora ali saiba, caiu num outro texto que tinha a Carta de Princípios do MTG. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque nesse momento eu estava preparando o primeiro evento da campanha, quando assumi a coordenação, e nós queríamos constituir, nesse evento, um documento que fosse chamado Carta de Porto Alegre. O evento seria lá em Porto Alegre, e eu estava tentando procurar o conteúdo para essa Carta de Princípios, e queria buscar, e precisava muito buscar, Sr. Bertolini, um exemplo, porque o exemplo ensina mais que 1000 palavras, já foi dito muitas vezes, mas é uma pura verdade. Aquela página, não sei por que, caiu na minha frente, e na Carta de Princípios do MTG, eu encontrei o espelho daquilo que seria o conteúdo que eu estava buscando construir, e junto com o Ministério Público multiplicar, difundir através das escolas de ensino fundamental do nosso Rio Grande. Eu não precisava criar texto nenhum, eu não precisava construir nenhum acervo de valores de respeito à família, de valores éticos, de lealdade. Eu não precisava, aquilo estava ali na minha frente. Foi nos dado ao Rio Grande de graça. Não de graça, mas pela luta e pelo trabalho de homens e mulheres como vocês aqui estão bem a representar. A partir dali, identificando naquela Carta de Princípios exatamente a fonte de comportamento, de valores, de ações, atitudes e propósitos que nós buscávamos produzir, construir, ali ficou identificado que essa campanha e o Ministério Público e o MTG eram absolutamente parceiros necessários, eram irmãos siameses nessa luta contra a corrupção.
E ali nós identificamos e saímos atrás da informação e percebi por essa pesquisa que fiz que o MTG não é apenas, é muito mais, mas não é apenas uma associação civil. Por isso, quando aqui, repetindo o gesto do seu Bertolini, ele fez concretamente, eu faço simbolicamente. Quando nós tiramos o chapéu, nós, Ministério Público, tiramos o chapéu para o movimento, para o MTG, nós não tiramos o chapéu para uma entidade da sociedade civil. Nós tiramos o chapéu, saudamos e homenageamos a sociedade gaúcha, que é representada por vocês naquilo que ela tem de mais autêntico e de mais valioso, né? Esse acervo de posturas que definiu historicamente o DNA do gaúcho, né? Que pode ser, quem sabe, resumido pela expressão que nós tanto divulgamos do fio de bigode. Fio de bigode, que é a boa-fé, é a lealdade. Ele traz por trás a mensagem de que o compromisso de um gaúcho e de uma gaúcha é mais forte, mais importante, mais documental que um próprio documento escrito. O documento escrito é só a formalidade que vai consumar aquilo que nós temos. E são estes valores. E nessa linha e nesse sentido, a partir desse evento que, eu repito, é histórico, é histórico, nós estamos propondo, junto com vocês, junto com o MTG, e usando cada núcleo do MTG, cada CTG, cada um deles que é uma pequena escola, que é uma pequena usina de reprodução de valores, da ética, valores republicanos, enfim. Há poucos anos atrás, a Unesco fez um encontro mundial, Sr. Borghetti, prefeito, Sr. Bertolini, amigos, para identificar os 10 valores fundamentais para a sobrevivência da raça humana no planeta que nós descobrimos. Você sabe que basicamente os 10 valores da Unesco estão, com outras palavras, Sr. Borghetti, prefeito, representados, reproduzidos na Carta de Princípios do MTG. Isso será uma coincidência? É claro que essa reflexão e essa conclusão vinda de um gaúcho sempre vai ser vista, né, como coisa de gaúcho. Nós somos orgulhosos? Somos. O nosso orgulho é vazio? Não. Ele tem conteúdo, e esse conteúdo se espraia e se esteia e tem suporte em história, em trabalho, em tradição, em valor, em dignidade, em lealdade, em respeito a isso que foi dito de forma absolutamente adequada, hoje está desestruturada. E por que não dizer fora de moda? A família. Eu comentava com o seu Bertolini agora há pouco que uma das coisas que me encantou nesse evento, prefeito, é eu conseguir ver aqui em Guaporé o que não vejo há muito bom tempo em Porto Alegre e por onde tenho andado Brasil afora. Famílias reunidas num mesmo evento. O máximo que eu tenho visto de reunião de famílias é 2, 3 ou 4 membros de uma mesma família no mesmo espaço geográfico, mas normalmente cada um em um computador ou em um celular, se comunicando com o mundo, mas não se comunicando com o pai, com o irmão, com a mãe, com o vizinho. Então, esse movimento que eu saúdo, que agradeço à comunidade de Guaporé por essa recepção maravilhosa, mas especialmente, né, a sociedade gaúcha aqui representada pelo movimento. Esse compromisso, ele tem apenas um ato hoje, simplesmente um ato, né, que vai deflagrar um processo que queremos que continue, que se multiplique Rio Grande afora, que se multiplique Brasil e mundo afora. Não seria e não será certamente a primeira vez que um movimento de mudança de cultura nacional tem o seu embrião no Rio Grande. Mais uma vez eu sei que alguém vai dizer que é coisa de gaúcho. Não é coisa de gaúcho, gente. É coisa da nossa história. A história brasileira registra isso. Então, nós estamos aqui nessa união de esforços, começando ou realimentando um movimento que, repito, vai salvar o Brasil. E o Brasil não tem outra salvação. É a educação dessa gurizada que aqui está. Uma educação que seja permeada, cheia, repleta de valores, dos mais simples, e que parta dessa conclusão de que todos nós, sim, o mais honesto de vocês que aqui nessa praça está, tem alguma relação e, portanto, tem alguma responsabilidade
em reduzir os níveis endêmicos, assustadores de corrupção que, repito, não afligem o Estado brasileiro. E eu aproveito concluindo para lembrar uma coisa que a gente sabe, mas esquece. O Estado brasileiro, todos nós aqui, prefeito, eu, seu Borghetti, nós representamos aqui, a rigor, um contrato. Lembrem todos nós, o Estado é uma ficção, é um contrato social que se fez não para desviar dinheiro, que se fez para tornar a vida de cada um de nós, e especialmente desses piá que aqui estão, melhor do que a que eles têm hoje. É com esse foco, com essa visão, com esse compromisso que o Ministério Público e o MTG se encontraram, celebraram esse compromisso que, mais que um termo de convênio, repito, foi assinado com o padrão do fio de bigode, né, para que nós comecemos no Rio Grande, a partir de Guaporé. Me permita, prefeito, com a sua participação, com a sua autorização, com o seu induzimento, esse movimento que, repito, não é só a salvação do Brasil, é a única saída que o Brasil terá. E para concluir, respondendo à justa provocação do seu Bertolini em nome do MTG, em relação a essa questão da lei eleitoral, que tem produzido restrições graves, e eu sei que são graves, e que botam em risco o prosseguimento de várias ações e projetos fundamentais do movimento, que, repito, movimento que não é só uma associação civil, é muito mais que isso. Eu quero aqui, na presença de todos vocês, nos limites da minha alçada e da minha competência e atribuição, dizer que a partir de hoje não seria apenas portador desse documento, da mensagem que ele representa, mas advogarei perante o Procurador-Geral esta causa. Por quê? Porque não estou advogando a causa de uma sociedade civil, estou advogando a causa do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Diz o documento: Excelentíssimo doutor Eduardo Lima Veiga, Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o Movimento Tradicionalista Gaúcho, MTG, vem através do senhor presidente e demais conselheiros que integram a administração que abaixo descrevem, expor e requerer o que segue. O Movimento Tradicionalista Gaúcho, que é uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, com circunscrição em todo o território nacional, possuindo atualmente 1.680 entidades filiadas sob sua responsabilidade e com o objetivo estatutário de auxiliar o Estado na solução de seus problemas fundamentais e na conquista do bem coletivo, requer seus bons ofícios no sentido de sensibilizar os integrantes do Ministério Público quanto à relevância pública destes eventos e a necessidade de se garantir a sua continuidade, por respeito à cultura rio-grandense e para que os valores éticos do Rio Grande do Sul sejam disseminados junto à juventude que integra o movimento. Lembramos que queremos implantar e multiplicar para todos os CTGs a mensagem da campanha Laçando a Corrupção. Parceria Movimento Tradicionalista Gaúcho e Ministério Público, Guaporé, 28 de julho de 2012. Erival Bertolini, presidente do MTG. Paulo Souza, vice-presidente administrativo. José Gelson Miola, vice-presidente de eventos. Segue em anexo lista de adesão dos conselheiros e coordenadores regionais. Nesse momento, iremos ler um texto do conselheiro do Movimento Tradicionalista Gaúcho, José Alfredo Tesman, intitulado Minha Terra, Laçando a Corrupção. Era uma vez uma terra distante, muito linda, cheia de riquezas naturais, águas cristalinas, clima agradável, terra boa de plantar, e desde o seu descobrimento se dizia que nela tudo se plantando dá. Pois esta terra vamos chamar de país, certo? Assim fica mais fácil de entender. Neste país surgiu uma doença terrível, uma praga, que atingiu desde os mais pobres até os mais ricos, não importando onde viviam, se em locais mais caros ou mais simples, grandes cidades ou pequenas cidades, em mansões ou em favelas, todos foram atingidos pela doença. Ninguém conseguia explicar que a maioria das pessoas que trabalhavam para o governo e que, portanto, eram bem remuneradas com altos salários,
haviam sido contaminadas. Os altos cargos políticos eram os mais atingidos e a contaminação vinha de cima para baixo, não deixava escapar cargo nenhum, que foi se espalhando cada vez mais e acabou atingindo a população toda. A doença ou praga, sim, porque logo foi chamada assim, foi tão forte que se instalou por todo o país. Esta praga se espalhou e atingiu os velhos, os jovens, as mulheres, e estranhamente não atingiu as crianças. Ufa! Todos ficaram aliviados e comemoravam, porque pelo menos as crianças pareciam estar imunes a esta praga e nada sofreriam. Mas estavam enganados, pois tão logo estas crianças cresciam e se tornavam adultos, começavam a ter contato com a praga e também eram contaminadas. Estudiosos do mundo todo tentaram em vão descobrir uma cura para a doença, e muito dinheiro foi investido em pesquisas. Adotaram métodos variados tentando combater a doença, ou pelo menos isolar este vírus terrível. Mas nada adiantou e os esforços pareciam em vão. O governo também, já quase que totalmente contaminado, criou uma espécie de unidade especial de técnicos para trabalhar na solução do problema, e chamaram esta unidade especial de MP, ou pelo nome todo de Ministério Público. O pessoal desta unidade especial, o tal de MP, logo atacou o problema de frente. Lutaram bravamente contra a doença e chamaram de corrupção. E adotaram medidas extremas, tais como: isolaram as pessoas contaminadas, prenderam, puniram. No entanto, parecia que nada adiantava. Esta praga, a corrupção, é o crime de desviar recursos públicos e é praticado por pessoas mal intencionadas. Essas pessoas se aproveitam das chances que têm de utilizar o dinheiro público para gastar com coisas para si, para seus amigos ou seus parentes, em vez de utilizar para o bem comum. Também é quando essas pessoas mal intencionadas oferecem dinheiro ou presentes para outras pessoas a fim de conseguir vantagens pessoais. As pessoas que fazem isto são os corruptores, e aqueles que aceitam o dinheiro ou os presentes são os corrompidos. A doença, a praga, estava em todos os níveis da sociedade e parecia não ter fim. Mas, um belo dia, esse pessoal do MP, o Ministério Público, conheceu um grupo de pessoas estranhas. Notem que estranhas foi colocado entre aspas. Na verdade, elas só eram chamadas de estranhas porque tinham a mania de lutar batalhas por causas de difícil solução e que o é bacana, quase sempre venciam. Quanto ao grupo de pessoas estranhas, na verdade, não eram tão estranhas assim. Eram pessoas muito dedicadas, moradores de terras do sul e também chamadas de tradicionalistas. Estes tradicionalistas viviam sob normas muito claras, que chamavam princípios, que eram regras básicas de convivência e orientava todos os atos deste grupo de moradores do sul do país. Bem, os tradicionalistas também não estavam livres da doença, a tal de corrupção, mas estavam bem melhor que os demais povos, e isto chamou a atenção da unidade especial do Ministério Público, que logo propôs uma parceria com os tradicionalistas para lutar contra a doença, contra a praga da corrupção. Estabeleceu, então, a parceria entre os tradicionalistas, que também entenderam desde cedo que era muito mais difícil lutar contra a corrupção já instalada. Lançaram um programa de imunização e proteção das crianças, a fim de evitar que elas contraíssem a doença quando ficassem maiores. Os projetos dos tradicionalistas foram eficazes através da dança, das lides campeiras, das oficinas, de teatro e ensino, enfim, na cultura em geral, e chamaram este processo de tradição. A tradição é um jeito de ensinar e contar como os nossos avós faziam as coisas, de como eles viviam nos tempos passados, das boas maneiras, das atitudes corretas e nobres,
para que a gente possa fazer o mesmo com os nossos filhos e netos. Assim, a tradição, esta maneira de passar os conhecimentos de geração para geração, de pai para filho, que também passa para os netos e sucessivamente, ensinando valores que não se deve roubar, mentir, invadir terra dos outros e nem fazer nada que não gostaríamos que fosse feito contra nós mesmos. Conseguiu proteger as novas gerações contra a corrupção. Passaram-se muitos anos e essas novas gerações que receberam a vacina através da tradição e não foi contaminada pela praga da corrupção, finalmente sentiu-se livre e todos viveram felizes para sempre. Que assim seja. A partir deste momento, passamos ao segundo ato deste momento oficial e especial na cidade de Guaporé, a assinatura do convênio CONED. Convênio que entre si celebra o Ministério Público e Estado do Rio Grande do Sul e o Movimento Tradicionalista Gaúcho, objetivando qualificar as fiscalizações da segurança dos participantes e sanidade animal nos eventos identificados como rodeios crioulos, oficializados e proclamados como integrantes do Patrimônio da Cultura Sul-Rio-Grandense nos termos da Lei Estadual número 11.719, de 7 de janeiro de 2002. Neste momento, o presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho, juntamente com o promotor, farão a assinatura do convênio. Aí está, então, a firmatura do convênio entre o Movimento Tradicionalista Gaúcho e o Ministério Público. Isso. Obrigado. Como aurora precursora do farol da divindade, foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância nesta ímpia e justa guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas não basta pra ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância nesta língua